Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha nós aqui de novo em mais esse vídeo, dando continuidade à nossa série Declínio da Igreja Evangélica. Já está em nosso canal o primeiro vídeo que eu fiz. Irmãos, talvez a abordagem que eu trato no vídeo seja um pouco diferente da que muitos fazem. Filosofando a fé, tudo que abordamos aqui são reflexões, não é? Mas iniciando o nosso vídeo sobre o declínio da Igreja Evangélica, outro tópico que vamos abordar, que é um dos grandes problemas da Igreja Evangélica, talvez o maior de todos os problemas que a Igreja Evangélica tem, este seja o maior. É justamente hoje vamos tratar do assunto cristianismo e política. Vamos abordar esse assunto e entender por que isso compactua, isso corrobora para este declínio, esse envolvimento do cristianismo com a política. Eu sempre gosto de começar introduzindo uma mensagem de fé, né? Vamos filosofar a fé. E um texto bíblico que eu gosto muito, já preguei muito sobre ele, que é aquele que Jesus Cristo diz assim: no mundo tereis aflições. Não é esse, mas sim aquele que ele diz: tenho-vos dito isto para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Quantas dificuldades nós enfrentamos em nossa vida existencial, quantas dores, angústias, lágrimas nós derramamos nessa nossa existência, quantas perguntas interpelamos a Deus ou fazemos a Deus a respeito de todo o sofrimento que sobrepõe sobre nossas vidas. E aí o Senhor Jesus Cristo me vem com essa: tenho-vos dito isso para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? A gente poderia até fazer uma modificação nesse texto, colocar Jesus dizendo assim: eu venci o mundo, tende bom ânimo, vocês terão muitas aflições, mas tenham tranquilidade e vivam em paz. Porque eu vos digo isto: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tendo-vos dito isso para que tenham paz. A gente precisa ter esta compreensão que todas as coisas estão sob o controle do Deus todo-soberano e que nada o que acontece aqui no mundo é obscuro para Ele, ou Ele não está vendo. Não, Ele interage com tudo e com todos. Fique tranquilo, meu irmão, você não está sozinho nessa caminhada existencial que a princípio parece tão difícil. Em algum momento as coisas vão melhorar. Que momento é este? Bom, enquanto estivermos aqui, tenhamos ânimo, tenhamos equilíbrio e que possamos controlar a nossa ansiedade e vivermos em paz, porque as aflições fazem parte da nossa existência. Mas o bom ânimo, a motivação, este equilíbrio, esta vontade de vencer, também faz parte da nossa existência. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isto, como não vivermos em paz, se o Senhor Todo-Poderoso nos garante isto? Vocês vão ser afligidos, mas fiquem tranquilos, fiquem em paz. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Podem ter certeza disso, vocês vão vencer também. Amém? Logo depois da vinheta, cristianismo e política, decadência da Igreja Evangélica. Vamos tratar disso. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, amigos, colegas, todos vocês que têm me acompanhado, agradeço de antemão as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Continue se inscrevendo, dando like e positivo, comentando, não importa qual seja o comentário que vocês vão fazer.
tá certo? O canal é livre para vocês interagirem comigo. Os comentários até ajudam a gente. Olha, meu querido, eu não gostei dessa abordagem não ficou boa. Olha, faz isso para melhorar o canal, tal. A gente se ajuda, esse canal é nosso. Não é? A ideia aqui é essa. Eu não criei esse canal para ser a voz da razão, nada. Meu Deus, muito do que eu trato aqui no meu canal são minhas opiniões, os meus estudos, as minhas observações que eu tenho feito à Igreja Evangélica nesses 34 anos. O que eu estou falando aqui não é novo. O que eu estou debatendo com vocês não é novo. É muito mais antigo do que a gente pensa. A intenção do meu canal não é dizer, olha, eu tenho razão, venho trazer uma razão em meio a essa insensatez, essa irracionalidade que existe no meio evangélico, em meio a toda essa crise. De repente surgiu um profeta dos últimos dias para trazer as respostas para todas as perguntas, a solução para todos os problemas. Seria o anticristo. Não, negativo. Eu não sou a voz da razão. O meu canal não é ele que vai trazer o que é certo ou o que é errado em termos de teologia, em termos de reflexões existenciais com relação à nossa vida de fé. Não. Eu sou só mais uma voz em meio a tantas outras. Eu só sou um profeta em meio a tantos outros que vêm convocando a sociedade para voltar ao seu convívio de fé, para voltar, para aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Não é? Então eu quero começar sempre fazendo com que as pessoas compreendam que eu não sou a voz da razão, tá certo? É só mais uma opinião dentre todas. Vocês avaliam, vocês vão ver o vídeo, vão ouvir as minhas impressões, a minha opinião, as minhas observações. Se vocês concordarem, ótimo. Se não, perfeito também. Não é? Então, o que acontece? Antes de tratarmos do assunto a respeito disso aqui, eu estou olhando para baixo porque eu estou vendo o meu roteiro, né, que eu criei um roteirozinho que fica mais fácil para o vídeo não ficar mais longo, menos objetivo e mais subjetivo. Não é porque eu não quero aqui tratar apenas da minha observação, das minhas impressões. Não é? Eu quero trazer a minha opinião e o que você acha de tudo isso, tá certo? A respeito do assunto. Eu também não quero aqui me equivocar, não é? Porque, como eu disse aqui há pouco, que eu não sou a voz da razão. Então, muito do que eu falar aqui pode ser que esteja equivocado, tá certo? É minha opinião e eu não estou de maneira nenhuma aqui para não aceitar uma crítica construtiva, uma observação plausível que vai me ajudar a entender mais, porque nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, que temos esse compromisso de fé e tentar ajudar as pessoas a entenderem qual o seu papel dentro da sociedade, no mundo e na sua própria existência, como entender a você próprio. Não é? Filosofia é reflexão. Então a finalidade do canal é essa. A finalidade do canal é refletir sobre filosofia. Eu não ia abordar outros assuntos que não fossem refletir sobre a nossa existência de fé. Como compreender a nossa vida e a nossa fé. Como entender, né? Existem tantos crentes que ainda se perguntam por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual o propósito da minha existência. Eu sou professor de escola dominical também e sei disto. Poxa vida, eu tenho encontrado inúmeras pessoas nesses 34 anos de fé dentro da igreja que se questionam sobre isso. E a gente, no começo a gente ignora um pouco, mas depois a gente faz uma reflexão e diz, meu Deus, é por aí mesmo. Não é? Que pessoas, por que dentro da igreja as pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas não têm entendido qual o propósito delas, qual o meu propósito dentro do reino de Deus. Isso a gente vai abordar em outro tema. Então, antes de querer ser objeto do interesse de vocês, eu gostaria que fique bem claro que nem tudo que eu estou falando aqui, meus queridos, significa que é
da maneira que é. Eu tenho razão de tudo, tá certo? Então vamos tratar do assunto de maneira bem rápida e bem objetiva e menos cansativa. Fazendo uma pesquisa aqui na minha pequena biblioteca, eu encontrei um livro do professor Klaus Hunja, professor de teologia sistemática australiano, que escreveu esse livro Reformemos a Igreja. Um livrinho antigo, velhinho, já está todo... Eu coloquei aquele papel contato, porque ele já estava tão velhinho. Irmãos, esse livro é de 1971. Em 1971, o professor Klaus Hunja já escrevia sobre isso. Reformemos a Igreja é o título do livro, não sei se vai dar para vocês verem. O assunto que ele está abordando contém teologia herética, o fracasso da Igreja, denominações discutem comunice. O que nos cumpre fazer como igreja? Cristianismo e política. 1971. Esse livro para mim é inspirador, porque eu estou falando desse assunto aqui, o professor escreveu esse assunto em 1971, 50 anos depois, 2021, eu estou falando do mesmo assunto. E o que é interessante é que eu nasci em 1971. Então isso para mim é muito inspirador e muito pessoal, não é? Porque ele escreveu este livro, as impressões que ele teve deste livro foi justamente no ano que eu nasci. E eu estou aqui 50 anos depois, tratando do assunto do professor. Não é? Que inspiração maravilhosa. E aqui ele vai abordar justamente esse tema que nós estamos tratando aqui, que é o cristianismo e a política. Eu sugeriria aos irmãos que procurassem na internet, nas bibliotecas, o livro do professor Robson Cavalcante, Cristianismo e Política. Para mim é o melhor se tratando deste assunto. Pastor Robson, professor Robson Cavalcante, já dorme no Senhor. Quando vocês pesquisarem sobre o pastor Robson Cavalcante, vocês vão entender um pouco da minha tristeza, que o pastor Robson Cavalcante, ele não morreu de morte natural. A gente sempre pensa que por sermos cristãos vamos morrer de morte natural, né? Ele foi, eu acho que até a palavra morte não é nem bom tratar aqui no YouTube, porque existem várias restrições a esse tipo de palavra, não é, que ela subtende muita coisa ruim. Então vocês veem lá, vão pesquisar direitinho, mas o livro do professor Robson Cavalcante é o melhor que existe nesse assunto, cristianismo e política. Pois bem, no nosso último vídeo eu falei sobre isso, né? Um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira é justamente esse envolvimento dela com a política. Eu já vi, fazendo uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o tema cristianismo e política entre muitos teólogos brasileiros e teólogos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e de boa parte da Europa. E aqui no Brasil, os grandes teólogos brasileiros, eles têm uma série de pensamentos diferentes a respeito de política e religião, mas no final eles, meu Deus, como eu vou dizer, eles acabam chegando a conclusões iguais, embora a princípio eles comecem divergindo entre si, mas no final eles concordam entre si de que este envolvimento da igreja com a política é desastroso. A conclusão é essa. A conclusão é essa. Eles iniciam divergindo, mas no final convergem para o mesmo pensamento. Esse envolvimento é extremamente destrutivo e é um dos grandes fatores para o caos na igreja evangélica brasileira. E quando você vai procurar o que se está enumerado dentro dessa discussão sobre como isso tudo começou, as igrejas pentecostais e neopentecostais têm sido apontadas como as principais, como sendo os principais culpados dessa união entre cristianismo, entre igreja evangélica e política, e que essa união trouxe consequências desastrosas para a igreja evangélica como um todo, sendo um dos
pontos contundentes nesse fracasso, nesse declínio. E sendo pentecostal, como eu sou, das Assembleias de Deus, eu tenho que concordar com isso. Não é lamentável esse envolvimento, é lamentável, mas é verdade. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google ou qualquer outro meio que você se dispõe, você vai encontrar que na sua grande maioria dos políticos brasileiros, senadores, deputados federais, estaduais ou vereadores, você vai encontrar no meio deles muitos que são evangélicos e compõem as igrejas pentecostais e neopentecostais do nosso Brasil. Infelizmente. Qual é o problema? O porquê de tudo isso? Cara, nós entendemos de início que se trata aqui de representatividade. A igreja precisa de uma representatividade dentro da política brasileira. Não que a igreja evangélica brasileira, diga-se de passagem, principalmente pentecostais e neopentecostais, não é essa a nossa política. Nós somos agentes do reino. Nosso propósito é a pregação, o ensino da palavra do Senhor, trazer as pessoas para Cristo, reintegrá-las dentro do reino de Deus, fazê-las entender que elas estavam afastadas de Deus e que foram criadas com um projeto de Deus para a vida de cada um. É isso a nossa missão. A nossa missão não é envolvimento com política, não é? Quando a gente estuda sobre o assunto, quando a gente procura no dicionário o que significa política, a arte de liderar e de comandar o povo, desenvolvida por Roma com um propósito totalmente equivocado, com um propósito totalmente de subjugar, de dominar. Essa ideia de gado vem disso aí. Política no Brasil é isso. A política brasileira é um antro de corrupção, de roubo. Corrupção, roubo, de todas as coisas mais bizarras que você encontra neste mundo. Grande parte dela está dentro da política. Nós que compomos esse eixo da América do Sul, a América do Sul é toda embrenhada na corrupção. É algo tão endêmico na América do Sul que nos assusta e nos incomoda, porque queremos fazer a coisa certa, queremos agir com honestidade, mas às vezes nos pegamos corrompendo e sendo corrompido. E muitas vezes, por fazer parte de nossa cultura, até aceitamos isso com uma certa tolerância. Isso é um equívoco, isso é um absurdo. A Igreja Evangélica Brasileira, que vive esse fracasso de compromisso com o reino de Deus, precisa urgentemente de uma grande reforma, de um grande processo de evangelização, de retornar aos rudimentos da fé. E eu me coloco aqui no meio disso tudo. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o livro de Hebreus fala que ela é uma espada de 2 gumes, então ela corta para lá e para cá. Não é brincadeira. E, poxa vida, aí você vê o envolvimento da igreja pentecostal. E o que acontece? Se você sabe que nós temos a bancada evangélica lá em Brasília, a bancada evangélica em Brasília, segundo o que eu pesquisei aqui, a maioria dos integrantes dessa bancada tem problemas na Polícia Federal, tem problemas de envolvimento de corrupção, improbidade administrativa. Homens de Deus, em tese, homens de Deus, e estão lá para a vergonha do Evangelho. É isto. E aí, o clímax de tudo isso está a Igreja Evangélica Brasileira envolvida com o governo federal, num entrelaçamento desnecessário e extremamente destrutivo. A igreja não está cumprindo o seu papel junto à sociedade. Ao contrário, se uniu aos corruptores, aos opressores, contra a sociedade. É isto. Você é de esquerda? Meu irmão, eu sou crente em Jesus Cristo. Você é de direita? Meu irmão, eu sou crente em Jesus Cristo. O crente em Jesus Cristo nem é de direita nem é de esquerda, ele é crente em Jesus Cristo. Eu defendo a bandeira do Evangelho.
Glória a Deus. Eu não estou aqui para estar do lado dos de direita nem dos de esquerda. De esquerda não compactua nada com isso, né? Porque quem é o grande filósofo dos movimentos comunistas e socialistas? Socialistas, comunistas, como um todo. Não é Stalin, Karl Marx, que fala que o cristianismo é uma religião opressora, que o cristianismo destrói aquilo de mais puro e simples que existe na alma do ser humano, e que a religião é o ópio dessa sociedade? Então como eu posso ser de esquerda? Se a sua filosofia se choca com a minha. Então não existe cristão de esquerda, isso é um absurdo, isso é uma bobagem, isso é uma falta de compromisso com o Evangelho de Cristo. De direita, meu Deus, Adolf Hitler era de extrema direita, extremo fundamentalismo, fanatismo. Não compactua. O crente ele tem que se posicionar na fé, em Cristo Jesus. A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho. Nós não podemos nos envolver com política, porque nós escolhemos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, nosso soberano Senhor. Se Ele é nosso Senhor, então isso significa que a nossa vontade não se sobrepõe a dele. Ao contrário, a vontade dele se sobrepõe a nossa. E eu me sujeito à vontade dele e nego a minha própria vontade quando reconheço ele como meu Senhor. Como é que eu, sendo um servo de Cristo, estou aliado, não é, com os corruptores, com aqueles que são contra Cristo, contra seu Evangelho, contra a sua proposta, contra a sua dinâmica para a existência humana, meu filho? Principalmente se tratando de política, que é o eixo, o berço, a estrutura, a coluna da corrupção, do erro, do pecado, do desrespeito e do desprezo pelas pessoas humanas. Qual era a função do profeta? Era chegar diante dos reis e dizer: olha, vocês estão oprimindo o povo, ou vocês retornam para o Senhor, ou vocês se arrependam dos erros que vocês estão cometendo, ou vocês acabem com essa opressão, ou vem juízo de Deus aí sobre suas vidas. Prestem atenção que vem juízo de Deus e são terríveis. E os reis, na sua grande maioria, aceitavam a palavra dos profetas e diziam: opa, peraí, o que é que está errado? E o profeta dizia: olha, está errado isto, isto e isto. E já, meu Deus, na época do Velho Testamento, naquela época, 3.000, 4.000 anos atrás, eles enfrentavam esse tipo de problema. Opressão contra o pobre, contra a viúva. E os profetas iam lá alertar os reis, estava tudo errado. Ou eles voltavam para o princípio de tudo e se arrependiam, rasgavam suas roupas, colocavam um pano de saco, a cabeça se enchia de cinza, arrependidos pediam perdão a Deus e abençoavam aquele povo. Ou os juízos de Deus que vinham sobre ele, as nações que vinham, conquistava Jerusalém, conquistava toda Israel, destruía todo aquele povo, oprimia das piores maneiras possíveis, juízos de Deus. E o que nós, que somos os profetas dos dias atuais, temos feito? Não nos compactuamos com os reis, com os corruptos, com essa política que nós temos aqui, que sabemos que não há jeito para isto. Não tem jeito a política brasileira, não é enchendo ela de crente que ela vai se salvar, que ela vai se tornar pura, vai se tornar perfeita. Não. Tem que começar primeiro aqui a transformação, para depois atingir a instituição em si. Não é? O crente tem que estar preocupado com o Evangelho de Cristo, não com essas instituições. Isso é o que tem causado um dos grandes problemas da Igreja Evangélica Brasileira. Esse envolvimento trouxe o que o professor Klaus Runha fala aqui: fracassou a igreja. A igreja está fracassando no seu propósito. Nós não temos mais influenciado ninguém. Ao contrário, estamos crescendo, porque o IBGE, né, em todas as suas pesquisas, o movimento evangélico no Brasil vai crescendo, mas esse crescimento é um crescimento incompreensível. Que crescimento é um número de pessoas que estão se convertendo à igreja evangélica brasileira. Estamos enchendo as nossas igrejas com pessoas que não estão comprometidas com a fé. Não estão comprometidas com o Evangelho de Cristo.
não estão nem aí para os excluídos da sociedade que estão aí jogados nos seus guetos sociais. É isso que a política brasileira tem feito, empurrado os excluídos, os mais pobres, os mais simples, esgoto adentro. E onde a igreja está? Compactuando com isso, participando disso, fazendo parte disto. Meu Deus Todo-Poderoso, refletir, estudar sobre isso, meu Deus, dá náusea já, gente, ânsias de vômito. Então, esse envolvimento da igreja cristã com política é o principal problema da igreja evangélica brasileira. E ele é um dos maiores motivadores dessa decadência e desse fracasso. Cabe a nós, como profetas do Senhor, clamar à sociedade, né? Ficarmos do lado daqueles que estão sendo empurrados para os guetos. É desse lado que nós devemos ficar. Jesus se posicionou na sua primeira vinda. Qual foi o posicionamento dele? Foi contra essa elite? Eu peço aos meus queridos irmãos que me perdoem a maneira como eu estou falando. Parece que eu estou falando como aqueles proponentes da esquerda brasileira, que na verdade aquilo tudo ali é uma pura hipocrisia. Ninguém ali está interessado em ajudar ninguém, está querendo defender seus interesses próprios. Assim como a extrema-direita, não tem diferença. O que muda é que é direita e esquerda, mas as ideias são as mesmas, camufladas, né? Vestidas com roupas diferentes. As roupas de fora são diferentes, mas as roupas de dentro são as mesmas. Não tem diferença. É uma visão crítica que eu tenho, é uma opinião minha. Eu não estou aqui impondo a ninguém ter a minha mesma opinião, mas são as minhas impressões. Então, essa união, essa fusão entre a igreja e a fé, que nós estamos vendo agora, meu Deus, de maneira explícita no Brasil, evangélicos apoiando o presidente Bolsonaro. Eu já disse isso uma vez e vou repetir, como autoridades constituídas, nosso presidente merece os nossos respeitos, a nossa oração, não é a nossa intercessão a todo momento por ele, pela família dele e pelo Brasil. Mas essa fusão, pastor Silas Malafaia acaba tendo a sua imagem totalmente destruída. Quer dizer, o pastor Silas Malafaia já destruiu a imagem dele há muito tempo, né? Infelizmente. Quando a gente assiste Malafaia há muitos anos atrás, a gente vê que era um homem de Deus comprometido com a fé. Hoje não é mais. Essa ideia subjetiva de que a igreja precisa de uma representação dentro da sociedade, dentro da política, isso é uma hipocrisia terrível. Isso daí é busca pelo poder. Isso é o mal, o que aconteceu com a Igreja Católica Romana quando Constantino se converteu, né? Se converteu, e o que foi que acabou acontecendo com a igreja? Paganismo, absurdos, bizarrices, teologia totalmente, meu Deus. Então parece que a igreja protestante, tem alguns representantes da igreja protestante que querem esse mesmo fim para ela. É fim mesmo. É o fim da igreja. O ponto-chave do declínio da igreja cristã é justamente esse envolvimento. Esse envolvimento estapafúrdio, esse envolvimento destrutivo. Este envolvimento, o diabo está assim, perfeito, perfeito, tudo aquilo que eu planejei está dando tudo certo. E onde é que está o discernimento espiritual dessa igreja? Bom, aí vai aparecer aqueles, né, que vão dizer assim, a igreja não precisa de dons espirituais para entender isto. Meus queridos irmãos, a situação está tão grave que a gente precisa assim de dons espirituais. É necessário até que o sobrenatural se envolva nisso daí, porque há muito tempo tentamos, por meios naturais, através do estudo teológico de tudo, encontrar uma solução para estes problemas, o problema desse fracasso perceptível da igreja evangélica brasileira, que não temos encontrado solução. Mas nos ocupamos em dizer, olha, os dons espirituais não existem mais, nós não precisamos de dons, de anjos, de nada disso. Precisa sim, e com urgência. Igreja evangélica brasileira, meu querido, está de ladeira abaixo. Cristãos que têm se envolvido, está lá naquele cercadinho do presidente Bolsonaro, dizendo que ele é o Messias,
que ele é o Salvador e que ele é o Ciro. Meu Deus, quanta bobagem, quanta heresia. Que vergonha, meu querido irmão, você está fazendo ao nome do Senhor. Você está negando a Cristo, se envolvendo com isso. O seu papel junto ao presidente é dizer, olha, o Senhor está dizendo por aí que é crente em Jesus Cristo, que se converteu a Jesus Cristo, que fez isso, que fez isso, que fez aquilo. E o povo brasileiro como é que está? E a gasolina como é que está? E o gás como é que está? E a cesta básica como é que está? O papel do profeta é esse. E não está ali bajulando o homem, como se ele fosse uma divindade. Quantos Messias? Jesus Cristo disse, vão aparecer muitos dizendo, eu sou o Cristo. Fugir deles. Cuidado que vai aparecer muitos Messias. Não estou aqui, irmãos, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro é o demônio, é o anticristo ou coisa desse tipo. Tá certo? Ele, como político, ele está fazendo o papel dele. Quem está errando aqui é a igreja. Está se metendo num lugar onde não diz respeito, não lhes diz respeito. Estão deixando de fazer, de cumprir aquilo que foi determinado imperativamente pelo Senhor. Uma ordem. Preguem o Evangelho. Ensine as pessoas, discipule essas pessoas, tragam elas de volta para o convívio com o Pai. Meu propósito foi por elas. Então vocês vão ser os meus atalaias, os meus profetas, os meus mensageiros a este mundo. O que foi que nós fizemos? Nos unimos ao mundo, colocamos Cristo de lado, não é? Pensamos antropomorficamente? Não. O conceito, esse me perdoe. Não pensamos cristocentricamente, né? Não somos cristocêntricos, somos antropológicos, nós só estamos pensando em nós mesmos. Não é Cristo a base da nossa mensagem. Nós não estamos preocupados em sermos imagens e semelhanças de Cristo. Nós queremos que Cristo seja a nossa imagem e semelhança. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos tão preocupados com o texto, né? Poxa vida, nós temos que nos preocuparmos com o texto, né? Porque quando a gente estuda o grego, o hebraico, o aramaico, a gente entende que estão errando, estão pregando errado, estão ensinando errado. Eu digo, meu Deus, o sentido do texto não é aquele, não é? Se você pegar um texto e tirar do seu contexto, pretexto para a heresia, pô, está mais do que claro. Claro que nós pertencemos a uma tradição que transformou a Bíblia num livro devocional. É um livro devocional, é um livro interpretativo. Que foi que Martim Lutero, ontem, nós comemoramos o dia da Reforma, né? Então, na escola bíblica fizemos uma pequena comemoração, pentecostais. Claro, nós somos frutos da Reforma, e isso é incontestável. O que foi que Martim Lutero fez? Vou traduzir a Bíblia para o alemão. Com que propósito? Para que o povo pudesse lê-la, interpretá-la. Hoje, parece que estamos voltando àquele princípio, não é? Se a Bíblia, se a tradução que nós temos, o sentido da nossa tradução não está correto, não é de acordo com os textos originais, não é? Então, se eu digo assim, no mundo tereis... tenho-vos dito isso, para que tenham paz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Puxa vida, eu interpreto de que a gente vai passar por muitas lutas, muitas tribulações. Todos nós temos que ter as nossas tribulações, temos que sofrer pelo Senhor. Se perseguiram a mim, imaginem vocês o que vai ser feito. Nas dificuldades que nós passamos, e o Senhor, Ele nos motiva, nos consola, nos acalma. Quando diz, fiquem tranquilos, tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz. Vai vir as aflições, mas eu venci o mundo. Então interprete, se Jesus venceu o mundo, então eu posso vencer também. O Senhor está dizendo assim, Wellington, você pode vencer também. Supere essas dificuldades, tenha fé, tenha paciência, tenha calma, tenha equilíbrio, não te desespera, porque você vai vencer. Porque eu sei o que você está passando, porque eu passei mais ou menos por isto. Então, tenha fé. Tem equilíbrio. Não há conexão com a internet no momento. Tudo vai dar certo. Fique calmo, fique tranquilo, que eu venci o mundo. Aí o cara vai vir, vai olhar o texto e vai dizer, bem, o texto não quer dizer isso. No texto original, eu digo, meu irmão, quando você estuda os textos originais da Bíblia, você vai encontrar uma palavra ali que tem vários significados. Você vai ter que ler o contexto para entender
onde é que aquele texto, o que aquele texto está querendo dizer. Em vez de ficarmos dizendo, você está entendendo errado, você está interpretando errado. Todo mundo interpretou errado. Mas foi interpretando essa Bíblia de maneira, como um leigo que sou, que eu encontrei Jesus e tenho encontrado paz e conforto para a minha vida e para a minha família. E tenho encontrado nessa minha interpretação, pode não ser uma interpretação erudita, totalmente abalizada nos textos originais, o que não falta aí é curso para você aprender, faça, isso é bom e é ótimo, você cresce em conhecimento. Mas eu gosto de interpretar o texto, olhá-lo, pregá-lo à minha igreja, trazer esperança para a minha igreja, trazer esperança para aquele povo, tendo um bom senso de ler o contexto e de tentar entender a mensagem do Senhor à luz do Espírito Santo iluminando a nossa mente. Então é isso que tem acontecido no Brasil. Não é a política destruiu completamente o propósito da igreja, não. Mas tem causado um transtorno terrível. E se não nos despertarmos conscientemente para isto, nós estamos fadados ao fracasso. Claro, a gente sabe que a igreja de Cristo está protegida pelo Senhor. Olha, Jesus Cristo diz assim, olha, eu vou dizer, as aflições nesse período vai ser tão grande que se os dias não fossem abreviados, a igreja toda seria destruída. Bom, destruída, aniquilada, envolvida. Há quem diga que isso é a igreja que vai passar pela tribulação, a igreja pós-tribulação ou pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, acredito nisso. Eu olho, leio o texto, tenho a minha interpretação, mas respeito aqueles que dizem que a igreja vai passar por isso. E vou dizer uma coisa, o problema foi tão sério que a interpretação pós-tribulacionista, que a igreja vai passar por esse período de tribulação, de que foi necessário que o Senhor intervisse arrebatando ela, porque senão ela ia ser consumida por tudo isso. Pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, nós como igreja estamos vivendo isso nesse dia. Nos envolvemos com a política de uma maneira totalmente equivocada, onde nós somos os profetas que chamam as autoridades a terem consciência de suas ações. Não, estamos participando dessa inconsequência, nós estamos participando desse inconsciente que os políticos têm, dessa frieza que eles têm, dessa cegueira que eles estão envolvidos. Não é as suas consciências desses políticos estão cauterizadas e nós estamos permitindo que essa cauterização alcance a nós, cauterizem também a nossa consciência de homens e mulheres de Deus. E aí nos envolvemos nessa confraternização bizarra e diabólica. Igreja de Jesus Cristo, não se envolvam com política, saiam disso daí, se afastem disso daí, parem de ficar, eu nem gosto muito de usar essa palavra, mas é reflexão, parem de ficar participando dessa loucura, se coloque como igreja de Cristo. Política e religião não se misturam, são completamente diferentes, fé e religião, cristianismo e política, meu Deus, isso só tem trazido prejuízo, isso só tem nos trazido fracasso. Ele diz aqui, o que nos cumpre fazer como igreja? Qual é o nosso papel na sociedade? Esse envolvimento com a política só nos trouxe prejuízos dos mais terríveis, e esse prejuízo que tem nos colocado à beira deste abismo. Amém? Esse é o segundo ponto que nós tratamos aqui. Eu quero ser bem rápido, não quero ser mais extenso do que isso. Não é? A função do canal é trazer essa reflexão, é trazer esse pensamento filosófico sobre tudo isto. Não é? Você que vai ter que desenvolver o resto. Eu dei início, pontapé, e você vai tirar as suas conclusões. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Propósito do nosso canal, vamos abordar outros assuntos. Talvez no próximo vídeo abordemos mais um pouco sobre isso e outras coisas a mais que vão enumerar esses problemas que a Igreja Evangélica Brasileira está passando e esse declínio. Não é se isto de fato é o fim da Igreja Evangélica Brasileira. Não é bem assim também. Não é tão dramático, tão apocalíptico. Não agora, neste momento. Que
Deus abençoe a todos, né? Dá um joia, se inscreve no canal, comenta aí, nos ajuda, né? Sermos mais uma voz que clama nesse deserto da vida existencial, trazendo a igreja de volta aos seus rudimentos de fé, trazendo de volta. Vamos pensar em nossa existência com Cristo. Não deixem de ir para suas comunidades, para a sua igreja, para a sua congregação. Ajudem a igreja, despertem a igreja, preguem a igreja com fé. Não é? Escolas bíblicas dominicais, estejam nas suas comunidades, não só aqui no YouTube. Um momento, parem, assistam um pouco, mas sejam a referência na comunidade de vocês. A igreja precisa de vocês, a sua congregação. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.